Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na nossa formação de hoje, vamos falar desta situação que faz parte da vida de todos nós, mas nem sempre é fácil a gente enfrentar, que é lidar com as diferenças. Primeiro, porque não existe no planeta uma única pessoa que seja igual a outra. Então, no ponto de partida, todos somos diferentes, sem exceção, todos somos diferentes. Então, não adianta você querer lidar com as igualdades, porque não há igualdades. Quando se trata de gente, quando se trata de pessoa humana, todos somos diferentes, indistintamente diferentes. Não tem jeito. Então, essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, por que é difícil lidar com as diferenças? Porque nós queremos forçar o que não é e perceber que as diferenças são boas, são positivas, que a humanidade e as aldeias de vida, por consequência, é como um quebra-cabeças. Só vai funcionar se houver o encaixe das diferenças. As aldeias de vida, por exemplo, não é um quadrado, onde cada um é um quadradinho, vai colocar um do lado do outro, tudo certinho, tudo igual, tudo bonitinho. É um quebra-cabeça que Deus foi recortando, entendeu? E que tem que encaixar um no outro, naquilo que o outro é diferente, complementar. Mas às vezes a gente gosta, por exemplo, de trabalhar sempre com aquela pessoa que é igual a nós, que pensa mais ou menos igual, que age mais ou menos igual. Por quê? Ele não tem esforço nenhum para aprender nada. Mas quando a gente trabalha com os iguais, a gente não cresce, a gente fica no que está. Você sabe que todo crescimento tem esforço. Você imagina a plantinha para sair da terra, o esforço que a coitada não faz para romper aquilo tudo e sair. Ela tem um trabalho. Imagine que a plantinha, para crescer, precisa puxar com as raizinhas dela tudo que ela necessita de alimento para ela se alimentar e crescer. Agora nós, para crescermos, precisamos trabalhar com as diferenças dos outros. Aprender a sugar do outro o que é diferente. A gente vai sair mais rico. Imagine numa aldeia que todo mundo sempre fez determinada coisa de um mesmo jeito. E de repente alguém chega com uma nova ideia e diz assim: por que não faz assim? Aí o outro já diz assim: não, porque assim não funciona. Assim que dá certo. Mas não testou ainda, como é que sabe que não funciona? E se funcionar melhor? E se for mais rápido? Se for mais ligeiro? Não é melhor? Por que não testa? Não pode ser que não dê certo. O que na aldeia não foi testado? O que na aldeia foi feito de cara, sabendo que ia dar certo? O quê? Imagine você, se todas as inovações que eu fiz na aldeia enquanto eu era dirigente, se eu não tivesse arriscado, a própria aldeia não existiria se eu não tivesse arriscado. Eu não sabia de nada. Tudo foi testado. E muitos de vocês aqui foram cobaias. Porque não havia, não existia, não tinha. A gente fez do zero, do nada. Então, às vezes, nos falta abrir nossa cabeça, abrir nossa memória, fazer com que a gente enxergue que as diferenças do outro são importantes, sim. E que a gente pode sair muito enriquecido, seja do que for. Que o bom marido não é o marido que é igual a mim. A boa esposa não é a esposa que é igual a mim. O bom filho não é aquele que se parece com o pai ou com a mãe, mas é aquele que traz para o pai e a mãe um complemento que o pai e a mãe não possuía, não tinha. Porque essa família vai ser enriquecida com algo novo. A gente tem dificuldade de lidar com as diferenças. Mas o Evangelho é diferente. A proposta do Evangelho
Evangelho é diferente. Jesus Cristo é diferente. O seu pensamento foi e é diferente. Não é igual, não é a mesmice. As aldeias de vida foi e é diferente. Nossa espiritualidade é uma coisa comum que existe na igreja, mas é diferente. Você repara que tudo que tem numa aldeia de vida é absolutamente comum. O que é diferente? O nosso jeito de fazer aquilo que é comum. Isso é diferente. Hoje, numa escala de 0 a 10, como você se avalia enquanto pessoa que absorve as diferenças do outro, enquanto pessoa que gosta das diferenças do outro? A quanto que você acha que você avaliaria? Na contrapartida, pense assim: o quanto eu sou resistente às diferenças, o quanto eu resisto ao outro quando o outro apresenta algo na minha vida que é novo e que eu não tenho domínio e que eu não sei o que é. Como é que isso funciona? Pense. Porque é desta nota que você vai dar, dessa média que você vai tirar, que você vai ver o tipo de aldeieiro que você é, o tipo de pai, o tipo de mãe, o tipo de filho, o tipo de irmão, de irmã que você é. Interessante que muitas vezes, muitas mães prejudicam muito os seus filhos, porque exigem que um seja igual ao outro. E ainda diz assim: mas olha o seu irmão, veja como é que ele é. Por quê? Ele tem que ser igual a quem? Nasceu num outro dia, numa outra hora, de uma outra relação sexual, de um outro tudo. Não é o mesmo, ele é diferente. E mais, ele é filho de Deus. Ele foi criado por Deus com a missão própria, uma identidade própria, tudo próprio. Como é que você quer que o abençoado seja igual ao outro? E não é verdade que a gente faz isso? Tem muita mãe que faz, tem muito pai que faz. Tem até namorado que infelizmente compara a namorada com a ex, aí acaba na hora, né? O namoro. Mas não tem? Ah, você não é como fulano de tal. Ah, você não é como fulano de tal. Ainda bem, porque se fosse, por que você trocou de namorado? Não é? Mas isso ainda não é o pior. O pior é quando o marido resolve comparar a mulher à mãe dele. Não fica grave? Fica. E não é verdade que isso acontece? Ah, porque na casa da minha mãe era assim. Bom, na casa da sua mãe, volta para lá, ué. Porque aqui na sua casa com a sua esposa é diferente. Porque você constituiu uma nova família. E se você constituiu uma nova família, não é a mesma. Quando você sentir saudade da casa de sua mãe, vai lá, porque lá é diferente. Então vai lá. Por exemplo, vai comer aquela comida gostosa da mamãe que só ela faz e não adianta a nora se esforçar para fazer. Porque o maior erro que pode haver é esse. Porque quanto mais se esforça, pior fica. Você tem que achar o seu tempero, o seu ponto, o seu jeito de ser. Não copie ninguém. Porque especialmente no tempero, esquece. Isso ninguém nunca vai copiar. Então, o homem ou a mulher deveria ficar feliz por dizer assim: eu tenho a casa da minha mãe, que é diferente, e tenho a minha casa com a minha esposa, que é diferente. E eu posso usufruir da minha casa com a minha esposa diferente, e posso usufruir da casa da minha mãe, que é diferente. Eu não preciso que as duas sejam iguais. Ao contrário, se eu tenho as duas, eu posso usufruir das duas. Olha que maravilha! Mas não, é igualar, só igualar, tudo é a mesma coisa. Aí depois fica chato que ninguém aguenta.
Você pode reparar que na aldeia, quando entra demais a rotina, logo a coisa começa a dar errado. Enjoa. É que nem angu, ninguém consegue comer a vida inteira. Chega uma hora dizendo assim, mas não tem outra coisa, gente, é só isso. A grande graça que Deus nos deu na aldeia de Líder foi a graça da gente ter uma metodologia, um método. É este método que torna tudo diferente, nada é igual. Tem gente aqui que já trabalhou para mais de 50 aldeias, não é mesmo? Alguma aldeia de vida foi igual. Alguém deu risada com o Jaime ali, não sei porquê. Acho que é porque ele é centenário. No bom sentido. Você deve trabalhar em 100 aldeias. Você tem 100 anos, né? Falta pouco. Mas chegará lá, com a graça de Deus. Então, você pense bem. De todas as aldeias que já existiram até hoje, nenhuma foi igual. Foi, já? Nenhuma chegou sequer perto da outra. Não tem igualdade. É diferente. Então, meus irmãos, a gente precisa verdadeiramente parar com essa história de querer que os outros sejam iguais. Vamos amar o outro daquele jeito que o outro é, e retirar do outro todo o proveito que a gente pode tirar, toda a riqueza. A riqueza do outro é a sua diferença, não é a sua igualdade conosco. Isso não é riqueza que a gente já tem. Mas aquilo que é diferente é a riqueza que a gente tem, que pode usufruir do outro. Então, agradecer a Deus porque o outro é diferente. Agradecer a Deus porque o outro tem ideias diferentes. Agradecer a Deus porque o outro não é como eu sou. Porque se fosse, talvez nós mesmos não nos suportássemos na nossa relação com o outro. Pensa um pouquinho nisso. E assim, para nossa reflexão, vamos pensar assim: quais são mesmo as minhas dificuldades de lidar com as diferenças? Eu tenho muita dificuldade? Eu não tenho? Por que eu tenho essas dificuldades? De onde elas vêm? E como é que eu lido com elas? Eu sou uma pessoa tolerante? Não sou. Eu sou rígido como ferro, que eu não me envergo para canto nenhum. Dizem que uma das maiores belezas do bambu e uma das maiores fortalezas dele é que ele se curva até o chão e não se quebra. O vento vem, ele vai e volta. A tempestade vem, ele vai e volta e não se quebra. Nós às vezes nos quebramos à toa, só por conta de um soprinho, porque a gente não é flexível. Então pensa um bocadinho em tudo isso, né? Tomara que a gente aprenda em tudo isso somar mais, bem mais, porque aí todos nós vamos sair enriquecidos.